O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem de mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haviam de matá-lo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma destas tantas curas que Jesus realiza, porque Ele quer falar ao nosso coração. É importante nós compreendermos sempre isso quando nós lemos o Evangelho. Quando nós lemos o Evangelho, Jesus, ao realizar aqueles atos, ao contar aquelas parábolas, ao fazer aqueles milagres, Jesus pensava em mim. Jesus pensava em você. E isso não é uma coisa de mentirinha. Não é assim, faz de conta que Jesus pensava em mim. Não. Vejam só. Quem é Jesus? Vamos entender. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus. Que Deus pense em nós, isso não é novidade. Ou seja, e que Deus pensava em nós mesmo antes de nós existirmos, isso também não é novidade. Mas a novidade em Cristo é a seguinte: é que Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, criou para si um corpo e uma alma humanos. E aquela alma humana, a alma de Jesus, que nós costumamos chamar de o coração de Jesus, ou seja, a alma humana de Cristo, recebeu de Deus todos os dons necessários para cumprir a sua missão. E qual era a missão? A missão era de nos salvar. A missão era de nos amar, derramando sangue por nós, por cada um de nós. Ora, então, exatamente por isso, Jesus tinha, a alma humana de Jesus tinha, por graça divina, por uma doação, um dom extraordinário para cumprir a sua missão, Jesus tinha ciência infusa, ou seja, Jesus tinha um conhecimento, podemos usar a palavra milagroso. Jesus milagrosamente sabia que nós existiríamos. Jesus milagrosamente nos amou, desde o ventre de Maria até a sua morte na cruz. E é claro, agora que está no céu ressuscitado, nos ama mais ainda, continuamente. Mas nos seus dias aqui na terra, Jesus recebeu a graça de saber que eu existiria.
e por isso ele pensava e realizava cada um dos seus atos com a consciência milagrosa, porque imagine uma alma humana ter diante de si bilhões e bilhões de pessoas que iriam existir, todos os acontecimentos da história, do passado, do presente e do futuro, que ele veio redimir. Tudo isso é milagroso, mas é Deus que se fez homem, não é simplesmente um homem, é Deus que se fez homem. Então Jesus verdadeiramente pensava em nós. Então, quando você lê uma página do Evangelho, sei lá, Jesus está contando a parábola do filho pródigo. Não é um faz de conta você ler a parábola do filho pródigo e dizer: ele falou isso pensando em mim. Ele pensou em você. Portanto, ao lermos aqui o Evangelho, em que Jesus cura o homem com a mão seca, Jesus está de alguma forma aqui pensando em nós. Padre, como é que o senhor diz isso? Eu nunca ouvi ninguém dizer isso, só o Padre Paulo é quem diz isso. Não, não é só o Padre Paulo quem diz isso. Eu e uma multidão de santos e doutores antes de mim. Se saiu de moda repetir o que os santos e os doutores diziam, bom, paciência, aí você vai perguntar para quem não repete as coisas dos santos e dos doutores. Hoje em dia, muitos pregadores preferem repetir a opinião de teólogos modernos, que não são nem santos e nem sábios, do que repetir a doutrina dos santos doutores, que eram santos e sábios. Isso que eu estou dizendo é aquilo que pensa Santo Tomás de Aquino, é aquilo que pensa São Boaventura, é aquilo que pensa Santo Alberto Magno, só para citar alguns doutores da igreja, é aquilo que pensa Santo Afonso Maria de Ligório, é aquilo que ensinam todos esses santos doutores. São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus, todos eles pensavam exatamente isso, que Jesus, nos seus dias aqui na terra, pensava em mim e me amava. Essa é a doutrina comuníssima da igreja, e que foi inclusive acolhida pelo magistério, só para citar um exemplo recente e mais explícito, a encíclica Mystici Corporis do Papa Pio XII, onde ele diz explicitamente, o nome da encíclica é Mystici Corporis, ou seja, o corpo místico de Cristo, a igreja, onde ele diz explicitamente que o Verbo encarnado, ou seja, Jesus, desde o ventre de Maria, usando essas palavras, até a sua morte na cruz, pensou em cada um dos membros do seu corpo. Pensou em cada um. É um Papa dizendo numa encíclica, além de tantos santos doutores dizendo isso. Então, vocês compreendem que isso que eu estou pregando não é uma novidade. A única coisa que escondia isso de nós era a nossa ignorância. Vejam, isso não me ensinaram na faculdade quando eu estudei. Por quê? Porque saiu de moda. As pessoas não ensinam mais as coisas dos santos doutores. Eu vou fazer o quê? Eu posso somente lamentar, né? Isso eu aprendi depois de padre. Por quê? Porque graças a Deus, depois de padre, não parei de estudar. Assim como eu espero que os médicos, depois de formados, não parem de estudar, os advogados, depois de formados, não parem de estudar, os professores, depois de formados, não parem de estudar, e você, mesmo formado ou não formado, continue estudando a vida inteira para conhecer a verdade. Pois bem, quando Jesus cura esse homem da mão seca, ele vê aqui duas coisas que me dizem respeito. Número 1, que o meu coração, como o destes fariseus, está doente de esclerocardia. Meu coração está duro. Meu coração tem dificuldade de aceitar a verdade de Deus, a palavra de Deus.
E este coração duro é que paralisa a nossa ação. Esse coração duro é que paralisa a nossa capacidade de amar e de agir. Por isso Jesus diz ao homem com a mão entrevada: estende a tua mão, para dar a ele de novo a capacidade de operar, a capacidade de agir, a capacidade de fazer as coisas. A cura externa da mão, que é um instrumento do nosso corpo que faz as coisas, é simplesmente um sinal externo de uma cura mais profunda que Jesus quer realizar em nós. A cura da esclerocardia, esse coração duro que nos paralisa e nos impede de amar. Nós somos feitos para amar. Nós fomos feitos para nos unir a Jesus, para amá-lo, servi-lo. Portanto, nesta Santa Missa, ofereçamos esta Santa Missa pedindo a Jesus esta graça atual. Uma graça atual, que nós sejamos tocados por Ele e sejamos curados de dureza de coração. Essa paralisia na qual nós podemos nos encontrar, a paralisia de amar, medo de amar, medo de dar a vida, medo de ser generoso, esta preguiça de dar a vida, essa preguiça de ser santo, essa preguiça de pagar o preço do amor. Que nos acontecimentos de nossa vida nós tenhamos também sempre presentes que Jesus, Deus feito homem, com a sua alma bondosa, com o seu coração amoroso, de lá do céu, nos ama e quer nos tocar constantemente. Então, aqui, olhemos para Jesus. Jesus, com um olhar cheio de ira e de tristeza, olha para os nossos corações duros. Ira, porque Ele tem raiva dos demônios que nos acorrentam, dos pecados que nós cometemos. E tristeza, porque vê que nós somos vítimas de nossas próprias misérias, infidelidades. Mas Ele, cheio de compaixão, diz ao homem: estende a mão. E a mão ficou curada. Vamos então pedir a Nosso Senhor que realize isto misticamente, espiritualmente em cada um de nós, e que Ele tenha compaixão de nós, porque Ele tem de fato, e nos cure desta dureza de coração.